Brasil vai fazer um experimento sobre o impacto da jornada de trabalho semanal de 4 dias. A iniciativa é fruto de uma parceria entre ONGs que conduzem testes globais sobre a carga horária reduzida. E sobre o assunto, vamos conversar agora com a psicóloga organizacional Kelly Pires. Kelly, seja muito bem-vinda, muito obrigado por falar conosco. Olá, eu que agradeço o convite. Obrigado, Kaique. Kelly, está todo mundo muito ansioso para entender exatamente como que vai funcionar essa semana de trabalho de 4 dias? Então, normalmente as empresas elas estão estendendo o seu final de semana, né? Então, normalmente as empresas elas cedem ou a segunda-feira ou a sexta-feira, antecipando aí esse final de semana que passa a ser de 3 dias. A gente ganharia então um final de semana prolongado, né? Quase como se fosse um feriado. Exatamente. A ideia é disponibilizar um dia livre para os colaboradores poderem então fazer as suas questões pessoais, né? Perfeito. Kelly, a gente sabe que essa nova proposta de trabalho, ela funciona em um esquema 100-80-100, que seria 100% do dinheiro recebido com 80% do tempo, né, de trabalho, mantendo 100% da produtividade. Isso é realmente possível de ser colocado em prática? É possível sim, e aí as pesquisas, né, principalmente fora do Brasil, que isso já está rodando, já está funcionando, as empresas perceberam um grande aumento aí na sua produtividade, redução do estresse, redução da própria ansiedade, burnout, enfim, então, ou seja, é possível sim manter essa produtividade, as pessoas felizes no seu trabalho, então vai se manter então esse salário 100%. O colaborador ele não tem nenhum prejuízo nesse sentido, né? Perfeito. Como você até citou nessa diminuição das doenças causadas por conta do trabalho, como o próprio burnout, como que auxilia esse dia a mais de folga para evitar casos desse tipo? O que eu percebo é que as pessoas acabam se sobrecarregando nessa jornada mais extensa e acabam não tendo tempo ali para ir no seu médico, para visitar a escola do filho, para fazer as suas questões mais pessoais mesmo, né? Então, com esse dia a mais, a pessoa consegue se programar. Então, uma coisa acaba não mais interferindo na outra. Né? Então, veja, o impacto desse um dia a mais para que as pessoas, um dia útil a mais, né, para que as pessoas consigam resolver. Então, empresas que já adotaram essa política percebem sim, então, esse aumento considerável nessa produtividade, diminuição do turnover, diminuição das faltas dentro desses 4 dias trabalhados, então, ou seja, percebeu-se que só temos benefícios aí, né? Perfeito. A falta de tempo para resolver problemas pessoais, então, também geram esse tipo de problema e seriam resolvidas com essa nova proposta, digamos assim? Seriam diminuídas, né? É claro que imprevistos acontecem, mas as pessoas passam a conseguir ter um planejamento para suas questões de ordem pessoal, né? Porque ela sabe que ela não vai precisar se ausentar do trabalho, desde que ela consiga, então, atender as demandas que lhe é solicitado dentro desses 4 dias, e ela vai ter, então, um dia para resolver as suas questões pessoais. Então, isso facilita o que vai gerar, então, esse engajamento quando eu estou no trabalho. Perfeito. Bom, a gente já sabe que em outros países já estão testando esse novo modelo. Quais são eles e como estão os resultados até esse momento? Bom, o Reino Unido ele foi o precursor, né, desse movimento, mas também outros países, né, como a Finlândia, Estados Unidos, Japão também já tem alguns índices e o que mais tem se percebido é esse aumento, aí trago até alguns números para vocês, né? O turnover caiu 57%, 35% das empresas que adotaram também relatam aí qualidade de vida, bem-estar dos seus colaboradores, ou seja, eu acredito até que por isso que essa prática vai ser testada em outros países, como o Brasil vai ser convidado agora para participar desse experimento também, né? Perfeito. Até o momento a gente não teve nenhum dado negativo, então, sobre a proposta. Na verdade, o que a gente sabe é que empresas que não estão bem alinhadas na sua comunicação interna, pode sim ter algumas dificuldades no repasse de informação, no alinhamento das demandas do dia, mas uma vez que isso está bem resolvido, e verificou-se então que a gente acaba tendo muito mais benefícios do que pontos que não sejam tão favoráveis, né? Perfeito. Agora, Kelly, o que todo mundo que está ouvindo a gente quer saber? Quando que esses testes vão começar aqui no Brasil? Bom, as empresas, né, que desejam participar desse programa precisam fazer as suas inscrições ali entre junho e julho, começando então em agosto, de fato, e aí vai até abril do próximo ano. E qualquer empresa pode adotar esse modelo ou existem algumas regras?
Pelo que pesquisei aqui, qualquer empresa não tem nenhuma restrição, nem número de funcionários, nem faturamento, nem segmento, enfim, qualquer empresa que queira adotar, né? Então, é uma pesquisa feita lá do Reino Unido que está se estendendo, então, para outros países, e o Brasil também vai ser convidado a participar dessa pesquisa. Perfeito. É importante, claro, né, a gente avaliar sempre a eficácia desse teste. Como a gente tem falado, tem dado tudo muito certo nos outros países. Mas quais pontos são importantes para serem analisados, para a gente realmente entender que o teste foi um teste de sucesso? Eu vejo aí, trazendo muito para a nossa realidade, né, que a gente precisa trabalhar a maturidade dos nossos colaboradores, né? Então, se é um grupo maduro, se é uma empresa que já trabalha essa questão de equipes autogerenciáveis, tendem a facilitar a implantação, então, desse programa, eu diria, né? E aí a gente precisa, assim, principalmente dentro da nossa realidade, verificar se aquela empresa ela está preparada para esse tipo de programa, né? Atendendo aí algumas empresas, eu percebo que algumas empresas estão postergando o início desse programa justamente para trabalhar algumas questões mais internas, né? Desenvolver a sua liderança, preparar a maturidade das suas equipes, enfim, antes de pensar num programa como esse. Perfeito. Kelly, a gente sabe também que depois da pandemia, né, com muitas vagas de emprego totalmente home office, muita gente tinha apostado muito nesse tipo de forma de trabalho e até negando vagas em outras áreas que exigem o trabalho presencial. É possível que com algumas empresas fazendo essa semana, essa jornada de 4 dias, isso se torne também um padrão e as pessoas busquem cada vez mais esse tipo de trabalho? Eu acredito que sim, que é uma das possibilidades, né? Falando aí do trabalho remoto, algumas empresas e profissionais se adaptaram muito bem, então hoje já é uma coisa que vem funcionando e eu imagino que também é uma tendência para essa jornada de 4 dias. Perfeito, Kelly. É possível que a gente fique aí com quase todas as empresas, que isso se torne um padrão no Brasil, essa jornada de 4 dias, aí em um curto espaço de tempo até? Ou o trabalho ainda é muito longo? Vou falar uma opinião pessoal, tá? Eu acredito que ainda a gente tem um longo caminho a percorrer para que isso se torne um padrão dentro do nosso país. Mas eu vejo com bons olhos, algumas empresas, por exemplo, no Brasil, já adotam essa prática desde 2018. Então, significa que é possível sim. Agora, para todas as empresas, eu acho meio audacioso. Mas é possível, por que não, né? Perfeito. Já tem muita gente sonhando com isso aqui no Brasil. Kelly, muito obrigado por conversar com a gente, esclarecer esses pontos. Claro, agora vamos aguardar como que esse teste vai andar aqui no país. Obrigada pelo convite, gente. Fico à disposição. Audio Jungle.